Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Não sei qual é a hora que vocês irão ver esse vídeo, mas enfim, tá? Vou começar a nossa aula sobre o cultivo do açaizeiro em terra firme. Na aula passada, a última, eu sei que faz um bom tempo, não sei se vocês lembram, nós vimos algumas situações da importância econômica do açaí, principalmente no que diz respeito à condição das cultivares que a gente viu, né? As duas, a BRS Pará, a BRS Pai d'Égua. E o açaizeiro branco, todas aquelas variedades lá, os principais produtores, os usos e etc. Então hoje nós iremos ver a condição do cultivo do açaí em terra firme, tá? Exclusivamente para a implantação do pomar. Bom, para a gente, de início, para se implantar um pomar, a primeira coisa a se fazer é escolher a área, né? Escolher a área e depois preparar essa área. Então eu vou logo dizendo para vocês que o primeiro passo na escolha de uma área é observar primeiramente se a área não é passível de encharcamento, tá? Que essa área não pode ser passível de encharcamento. É aquela área que quando começa a chover muito alaga, né? Encharca, a gente fala. Então o que acontece? Esse tipo de área, vocês podem me dizer assim, mas o açaizeiro é típico de áreas alagadas e tudo, matas de igapó. Não. Esse açaizeiro ele já é melhorado, ele já é uma condição já adaptada para a terra firme. Então, pelas experiências que eu vi com o pessoal que plantou nessas áreas mais baixas, aqui no estado o pessoal chama de baixões, tem um baixão ali. Então, a diferença entre a área baixa e essa área mais alta, que não encharca, é gritante. Então, mesmo ele sendo uma cultura que adveio de áreas encharcadas, típica, mas ele não suporta bem a condição do encharcamento, tá? Não é que ele morre, não. Só se for passar muito tempo mesmo encharcado, alagado. Só que atrasa muito, ele fica muito amarelo, principalmente devido à falta de nitrogênio, tá? Então, o que acontece aqui? O próximo passo, né, falta de nitrogênio, alagamento, que ocasiona a falta de nitrogênio, condição de a ausência de ar nas raízes provoca uma condição que a gente chama de as raízes começam a emitir, né, muito etileno, que é o hormônio do amadurecimento. Então começa a haver efeitos depauperantes. Enfim, o próximo passo aqui é que essa área seja próximo de uma fonte de água. Mas aí fugir do baixão, mas que tem uma fonte de água. Tem que ter uma fonte de água próxima. Porque é o primeiro passo que eu sempre falo para vocês. Vai implantar alguma espécie frutícola, pensa logo na irrigação. Fazer fruticultura sem irrigar é complicado, né? Esperar por São Pedro não dá. Então que seja próximo de uma fonte de água. Porque às vezes o pessoal tem uma área boa e tudo, mas aí não tem água. Então não tem água, então se é muito longe, às vezes fica inviável para trazer uma tubulação até a plantação, né? Então não tem muito futuro não. O segundo passo, né, eu posso dizer para vocês, é o seguinte: trabalhar a terra. Fazer sempre aração e gradagem. Vai abrir área pela primeira vez, aração e gradagem. Eu não tenho trator, faz com animal. Não tem, dá um jeito, tá? Se não tiver como de nada, então só roça e planta. Vai ser pior, vai um pouco, mas produz também, tá? Desde que você saiba tratar, cultivar com responsabilidade. O negócio de fazer aração e gradagem, aí pode me dizer assim, mas e essa situação de plantio direto e tal, não revolvimento do solo? O plantio direto, ou então o sistema de plantio direto, né, que são coisas diferentes, depois a gente pode ver isso, eles prezam pelo não revolvimento do solo. Só que durante a implantação, durante a abertura da área, de início, você tem que fazer esse revolvimento do solo. Tem que fazer aração e gradagem. Por quê? Porque de início o solo em si ele já tem uma compactação natural. Então, se você for perceber, o solo ele já é compactado naturalmente. Não é uma compactação, como está compactado, não vai permitir o crescimento das raízes e tudo mais. Só que ele já tem uma compactação natural e é totalmente diferente de quando você faz uma aração e gradagem, porque aí aumenta, né, drasticamente essa porosidade desse solo. Então, o ideal vai abrir a área nova, sempre fazer aração e gradagem, tá?
Bom, depois disso a gente tem a condição aqui de abertura da cova, né? Que é ainda na condição de preparo da área, agora com diz respeito à abertura de cova. Gente, se você for ver na literatura, o que diz na literatura sobre a abertura de cova, olha o tamanho dessa cova, 40 por 40 por 40. É uma cova até um tanto grande, né? Isso porque nós sabemos que a cova é o berçário da planta, né? Então, covas grandes facilitam o desenvolvimento da planta e são essenciais. O problema de cova grande, tá, é a viabilidade de você estar fazendo uma cova grande. Tá? A viabilidade aqui é complicado você cavar. Se você for plantar, né, cinco mudinhas de açaí no quintal de casa, eu indico a você fazer até maior do que essas. Agora, se vai plantar 1 hectare, aí, meu amigo, para fazer uma cova desse jeito aqui é complicado. Então, qual é a melhor maneira de se fazer para viabilizar a coisa? Uma boca de lobo resolve, tá? Uma boca de lobo resolve tranquilamente. Dá para você fazer o plantio da sua muda sem problema nenhum. Ou então com o trator, né? Com a perfuratriz do trator. Só que aí, se não tiver esse implemento, então uma boca de lobo resolve. Ah, não tem vai com enxada, qualquer coisa. Não precisa ser desse tamanhão aqui não. Dando para colocar a muda, que ela vem no saquinho. Então, cabendo aquele saquinho lá e um pouco mais de espaço, não tem problema não. Aí, ó, eu vejo essa muda plantada aqui no campo. Olha o tamanho dessa muda, tá? Isso aqui é um crime. Levar uma planta desse tamanho aqui para o campo é um crime, tá? Eu chamo a atenção, que eu já falei para vocês em sala de aula, o açaí ele passa muito tempo para se desenvolver. Desde esse plantio inicial, ele fica como se fosse hibernando por 4, 5 meses. Não desenvolve de início, então você vai ter que cuidar muito bem dele contra a planta daninha e irrigar para que essa planta não morra, tá? Então levem sempre plantas grandes para o campo. E aí uma condição aqui de plantio. Vamos fazer em cultivo solteiro. Ah, eu vou fazer em cultivo solteiro, então posso adensar as plantas, né? O que acontece, né? Se a gente plantar muito próximo, nós iremos ter aqui dois problemas principais. As plantas, quando elas são plantadas muito próximas, elas estiolam. O que é isso? Elas, pelo fato de estarem muito próximas, elas vão em busca da luz. Então elas vão querer fugir uma da outra e vão querer crescer mais para buscar luz. Nesse crescimento é o que a gente chama de estiolamento. Então o que acontece? Essa planta fica muito esticada e corre o risco de ficar fina, tombar ou quebrar. O outro problema do cultivo, quando você adensa muito, é que você vai dificultar os tratos culturais aqui no meio. Condição de colheita, condição de capina e tudo mais. Então não é bom adensar demais, tá? Então o que acontece? Para cultivo solteiro, quais os espaçamentos que são indicados? De praxe, no cultivo do açaí, o mais indicado é 5 por 5, né? 5 por 5 dá 25, então num hectare você vai ter aí 400 plantas. Tem esses outros espaçamentos alternativos de 5 por 4, 6 por 4, pode ser implantado também. Só que o mais indicado até hoje que eu vi é esse de 5 por 5, né? Sempre prezando, lembrem-se, 3 ou 4 stipes por torceira. Essas stipes vocês podem plantar uma única muda e depois que ela crescer, que sair os perfis, vocês podem deixar só as 3 ou 4, fazer o desbaste igual faz com banana. Ou então, né, o que eu indico hoje é já fazer, se possível, fazer já o plantio das 3 mudas juntas em uma única cova. Você faz o plantio no estilo triângulo na cova, tá? Uma em cada ponta e aí já fica as 3 já certas. Não precisa nem estar fazendo essa situação aí de fazer o desbaste depois. Claro, você vai fazer das outras que sair aqui os perfis dessas plantas, tá? Mas aí já temos 3 plantas já de mudas. Ok, aqui a gente tem uma noção mais ou menos em função dos espaçamentos, quantas plantas a gente tem no hectare, a quantidade de estipe que você vai deixar por torceira, então sempre 3 a 4, eu creio que 5 para mim já é muito, então não indico muito 5, tá? E aqui você tem a quantidade de estipes por hectare. Por que prezar por esses espaçamentos aqui, né? Esses espaçamentos aqui, os estudos indicam que está aqui, ó, bom desenvolvimento do diâmetro da planta, tá? Em função daquela condição lá do estiolamento.
vai reduzir a altura, porque a planta não vai estiolar, minimiza os riscos de tombamento pela ação dos ventos, quebra e tudo mais, e facilita a operação de colheita. Essa condição, principalmente de operação de colheita, não só isso, mas em outros fatores também, eu sempre indico assim, ó, gente, vai plantar fruta, porque fruta é um negócio complicado. Então, o ponto de vista de eu dizer complicado é que você tem muito trato cultural a ser feito em fruticultura, tá? Então, o que acontece? Eu sempre indico, por mais que seja uma cultura que você possa plantar mais adensado, mais próximo às plantas, eu sempre indico deixar o espaçamento de passar pelo menos... Agora minha bateria vai querer aqui descarregar, eu vou colocar no carregador e a gente segue. Bom, eu indico a deixar pelo menos o espaçamento para você conseguir passar tranquilamente com um trator. Ah, mas eu não tenho um trator hoje, não preciso, mas vai que no futuro a coisa dá certo e você vai e adquire um trator. Então hoje trabalhar na agricultura, um trator é essencial numa propriedade rural. Então deixa o espaçamento de pelo menos um trator passar lá no meio. Então você vai facilitar os tratos com roçagem, dá para deixar e trazer material, trazer a colheita, facilita tudo. Tá? E aí a gente tem a opção de plantar consorciado. Só que aí nesse caso do plantio consorciado, você tem a opção de aumentar esse espaçamento. Tá? Se você vai plantar já pensando em consorciar isso por muito tempo, você aumenta o espaçamento da cultura. Se não, mais na frente eu vou falar uma outra situação do cultivo consorciado. Nesse caso aqui, ó, você tem a opção de plantar 7x4. Vai dar aí, ó, 357 plantas por hectare. Naquele espaçamento de 5x5 dava 400 plantas, então aqui já decresceu bastante o número. E aí o que acontece? Você vai plantar outras culturas aí juntamente com açaí, tá? Aqui a gente tem açaí consorciado com mamão. Lembrem-se, sistemas consorciados, você sempre tem que escolher uma cultura padrão. Então a outra geralmente é só para uma renda extra. O que eu quero dizer? Todos os seus tratos culturais basicamente serão em função de uma cultura. A outra está ali no meio só para pegar o benefício. Então digamos que aqui a adubação é feita para o mamão, a irrigação é em função do mamão, só que aí o fato do açaí estar no meio, ele vai se beneficiar. Se for o contrário, se for agora eu quero açaí e o mamão é só algo mais, então eu faço todos os meus tratos culturais para o açaí e o mamão irá se beneficiar dele. Tranquilo? E aí o que acontece? Açaí, pelo fato de ter aquele crescimento inicial muito lento, que eu falei para vocês anteriormente, ele deve, mas deve mesmo ser plantado com uma cultura em consórcio. Muito interessante isso. Não só pelo fato de você minimizar um pouco os custos de implantação, ter uma renda extra aí com esse consórcio, mas pelo fato de ajudar ele em si, principalmente se for essas áreas aqui, digamos, no estado área de lavrado, então é essencial que você coloque uma cultura consórcio para dar um pouco de sombra, para melhorar o microclima e evitar um pouco esse vento que a gente tem aqui na área do lavrado de Roraima, tá? Então o que acontece? Hoje a banana ela virou uma cultura muito interessante. Ela é basicamente, quando se pensa em fazer consórcio, banana vai lá no meio. É uma cultura rápida, então 7 a 8 meses está produzindo. Então a banana, ela, além de ser rápida, tem um bom comércio. O que acontece? A banana, ela, por essa planta ser um pouco vantajosa, esse pseudocaule absorver muita água, ela tem uma condição de proporcionar um microclima muito grande dentro do plantio. Então irá também proporcionar uma condição muito interessante para o açaí plantado em consórcio com a banana. Os plantios de coco que eu conheço lá na região da Paraíba, chamada São Gonçalo, o pessoal planta o coco, mas já vai a banana junto, já é os dois. Então fica colhendo banana até o coco se desenvolver um pouco. E depois que o coqueiro está mais ou menos querendo já começar a soltar os primeiros cachos, é que elimina a banana. Tá? Então o açaí pode ser conduzido exatamente desse jeito. E aí a gente tem umas condições aqui. Ó.
Primeiro ano, eu implantei agora. Então, no primeiro ano, eu posso estar fazendo esse consórcio com algumas espécies anuais. Posso plantar um feijão calpi, posso plantar uma mandioca, um milho, uma melancia. Pode ser feito tudo isso. Mas aí eu vou ter que fazer essa situação de preparar a área e tudo. Lembrem-se que antes disso a gente já tinha falado sobre preparar toda a área para o plantio. Tá? Mas lá na frente, um pouco mais na frente, eu vou falar para vocês a respeito de calagem, que a gente iria ter que fazer nessa área também. Tá? Só que eu vou deixar lá na frente mais um pouco para falar da calagem e a adubação. Enfim, aí aqui a gente tem uma situação, ó, plantar um feijão calpi no meio, plantar um milho, plantar uma mandioca, uma melancia, né? Eu vejo muita gente plantando melancia em algumas áreas, depois abandona e deixa lá. Então, plantar melancia em consórcio com açaí funciona? Funciona. Entre uma planta e outra, esse pessoal que planta na fitazinha, entre uma planta e outra ali dá conta para se plantar uma mudinha de açaí e conduzir. Você planta a melancia na época seca, então você passa aí 70 dias irrigando a melancia, o açaí está lá pegando dessa irrigação. Quando você tira a melancia, praticamente em 1 mês, 2 meses começa o período chuvoso. Então, e aí o açaí vai embora. Então facilita bastante. Tá? São opções. No terceiro ano, aí a literatura já comenda uma condição de espécies já semi-perenes. Pode ser um mamão, pode ser um maracujá da vida, tá? A banana novamente aqui, e o abacaxi. Dentre essas, tá? A que eu não plantaria era maracujá. Mas por que não o maracujá? O maracujá ele dá trabalho porque você tem que fazer aquela estrutura todinha com os arames e as estacas para ficar suspenso, né? Então, depois você vai ter que tirar esse maracujá do meio da plantação. A estrutura em si eu estou falando. Então é um desperdício. Então não é interessante plantar maracujá. A banana sim é um dos principais. O mamão pode ser. E o abacaxi, muito interessante também, que o abacaxi ele tolera bem a sombra. Então não tem problema não. Uma outra opção é fazer esse consórcio com espécies perenes. Tá? Cupuaçu, cacau, café. E aí eu indico não só essas, mas aí vai plantar. Hoje eu vejo muito assim. Eu não sei o que. Pelas minhas andanças, pelos meus conhecimentos por aí. Então hoje eu frisei muito e eu indico muito a vocês trabalharem sempre com cultivos que nesse meio vocês consigam plantar uma ou outra árvore, uma espécie florestal. Tá? Uma espécie florestal de importância econômica grande. Pode ser uma teca, pode ser um mogno, tá? É a escolha de vocês. Mas é bem interessante plantar espécies florestais hoje. Tá? A condição em si da madeira de reflorestamento, a condição de não derrubar mais a mata para recurso madeireiro. Então, hoje se preza cada vez mais por isso. Então, eu indico muito a fazer esse plantio em consórcio com espécie madeireira. E aí, às vezes o pessoal acha que é besteira, mas o que é que a gente tem aqui? Nós temos uma condição de alguns fatores que vão interferir no consórcio de plantas. Quais são eles? A gente tem uma situação aqui de direção, nascente e poente, para os raios de sol passar sempre no meio das fileiras. A gente tem uma condição de arquitetura, envergadura da copa, densidade, altura, exigência de luz, época, manejo e aí vai. Gente, o que acontece? Qual a importância disso? A importância disso é você escolher espécies que tenham situações dessas daqui exatamente uma diferente da outra. Então, o que é a minha arquitetura de uma planta, ela difere totalmente do que é a arquitetura da outra. Isso porque nós iremos ter aí espécies que irão pegar diferentes estratos de luz por conta de arquitetura da copa, por conta da condição de altura, da exigência. Então, imagina aí a gente plantar, eu vou plantar um consórcio, eu vou fazer café consorciado com, digamos, cacau. São duas plantas que mais ou menos gostam de sombra. São duas plantas que têm basicamente a mesma proporção de tamanho e de envergadura. Então é um consórcio meio que sem lógica. Então o que seria interessante? Plantar uma que cresça, que fique alta e que o café ou o cacau fique de baixo, sombreado por essa outra, né?
ou então que seja uma menor que essas para que elas consigam sombrear. Então tem sempre essa condição aí, tá? Sempre essa condição. Eu digo isso quando as plantas já estiverem em um padrão maior, um patamar maior. De início, primeiro ano não vai ter problema com sombreamento, só que depois irá ter uma condição de sombreamento. Então escolher espécies interessantes para fazer esse consórcio, tá? E aí a gente vem aqui na condição de calagem. Vamos preparar a área, temos que fazer a correção do solo. E aí aquela situação lá, ó, a literatura diz pra gente, aplicar calcário 90 dias antes do plantio. Né? Só que a gente já sabe que, né, a gente bate na tecla direto, se for esperar 90 dias o inverno tem acabado. E também se aplicar o calcário e não chover, com 90 dias está do mesmo jeito. Então isso não é regra, tá? É mais ou menos um ponto de partida. É porque com 90 dias o calcário vai ter reagido e vai estar no seu ótimo, aqui no solo, tá? Então o que acontece? O açaí, na literatura diz que o açaí ele requer uma saturação por base de 60%. Né? Saturação por base, vocês já viram muito por aí, em outras disciplinas, até comigo mesmo. Saturação por base, a gente vai ter lá a condição da minha soma de todas as bases do solo dividido pela minha CTC. Então as bases do meu solo é o cálcio, magnésio, potássio, sódio. E você divide pela CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Tá? Multiplica por 100, que esse valor é dado em porcentagem. Então você vai ter a saturação por base desse solo. O que acontece? Em função disso, nós temos um cálculo de fazer a nossa necessidade de calagem. Tá? Então está aqui, necessidade de calagem. Lembrem-se sempre que é toneladas por hectare. Então o valor final é sempre tonelada por hectare. O valor que der, sempre tonelada por hectare. E aí tomem cuidado, às vezes quando o pessoal faz o cálculo, dá um valor muito assim exorbitante. Eu sempre digo, passou de 5 já fica com o pé atrás, para ver se está certo ou não. Porque a partir de 5 toneladas por hectare já passa a ser muito. Tá? Já é muito calcário, então tomem cuidado. E aí a gente tem aqui, necessidade de calagem em toneladas por hectare é igual. Isso daqui é a sua saturação por base, que você quer elevar. Então a que você quer elevar é o que a cultura necessita. Então é esse 60 aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Tá aqui, tá? Então a que você quer elevar menos a que você tem no seu solo. Então você vai ter uma análise do solo em mãos e você vai ver qual é a saturação por base do seu solo. Esse valor de saturação por base do seu solo lá você vai encontrar, é um V, está lá um valor em porcentagem, é um V maiúsculo, está lá no seu solo, na análise do solo, vezes o T é a CTC, a pH7, procurem ele, na análise do solo ou vai estar CTC, a pH7 e o valor, ou então vai ter só o T maiúsculo desse jeito aí, né? Vezes o F, esse F é um fator de correção, né? Lembrem-se, quando eu tenho um calcário, toda a recomendação é feita em função de um calcário com PRNT de 100. Só que nós não temos esses calcários excelentes assim. Né? Quando a gente tem um tipo de rocha que deu um calcário desse, é melhor fazer cimento do que calcário. Né? Então o que acontece? Pega esse valor, sempre aqui embaixo tem. Ó. Pega 100 e divide pelo PRNT do calcário que você tem. Então, minha casa agropecuária tem um calcário lá que é 80%. Então pega 100 divide por 80 vai dar o valor de F aqui, ó. Então você achou o valor de F. É só fazer essa conta, no final divide por 100 aqui. Tudo isso daqui divide por 100 e aí você vai ter o seu valor da sua necessidade de calagem, tá? Aqui tem uma análise do solo. Eu vou deixar isso daqui para vocês praticarem, tá? Eu vou cobrar isso daqui quando a gente retornar às aulas. Então aqui a gente tem análise do solo, aqui tem, né, a formulazinha. E aí eu quero elevar saturação a 60 com esse PRNT de 80 aqui. Então vocês façam essa recomendação de calagem em função dessa análise do solo aqui, tá? Outra situação que a gente tem é a adubação. Então eu fiz a aplicação de calcário e vou fazer a adubação. E aí vocês notam que a adubação do açaí é dado por ano, tá vendo? Ó? Geralmente as frutíferas, olha só. As frutíferas elas são as adubações são feitas via idade da planta. Então aqui. Então para vocês eu vou deixar aqui praticarem primeiro ano. Tá? Isso aqui é um praticando, então primeiro ano vocês irão fazer uma
recomendação de adubação. Utilizem os adubos que vocês, né, dispuserem. Como fonte de nitrogênio pode ser ureia, como fonte de fósforo pode ser um super simples e como fonte de potássio pode ser o cloreto de potássio, tá? Lembrem-se, nitrogênio você não encontra na sua análise do solo, então o nitrogênio já é batido aqui, ó. Então você já sabe que é 30 gramas por cada toceira, ok? Então aqui você tem, ó, vai descobrir quanto que vai ter que aplicar de fósforo, olha o intervalo daqui, olha quanto de fósforo você tem na sua análise. Então olha se vai ser essa coluna ou essa coluna que você vai pegar, perdão, tá? A mesma coisa para o potássio, descobre se vai ser esse ou esse valor. Para fósforo vai ser esse ou esse, é um dos três, ou então um desses outros três aqui. Você irá ter que escolher um desses em função da quantidade que você tem no seu solo e de acordo com o intervalo que a literatura está mandando, tá? E aí você escolhe os três valorzinhos e depois faz aquela regrinha de 3. Se em 100 kg, eu vou fazer só com nitrogênio inicial para vocês lembrarem. Se em 100 kg de nitrogênio, lembrem das porcentagens dos nutrientes, tá? No adubo. Se em 100 kg de nitrogênio, se em 100 kg de ureia eu tenho 45% de nitrogênio, quantas gramas de ureia eu preciso para uma recomendação de 30 gramas de nitrogênio por toceira? Tá? Então você vai ter exatamente a quantidade de ureia que você vai ter que aplicar em uma toceira. Já faz direto grama. Para 100 gramas de ureia, eu tenho 45 gramas de nitrogênio. Quantas gramas de ureia eu preciso para 30 gramas de nitrogênio? Tá? Então, chega ao final. Nossa primeira aula é essa. Né? Em breve eu retorno com outra. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui no meu WhatsApp. É só mandar um oi. Um abraço.